4 gols marcados pelo São Paulo. A gente tem a lista dos jogos aqui, ó. Que freguesia, hein? É uma freguesia. No Allianz Parque é uma freguesia, mesmo vencendo hoje, não vai apagar essa freguesia. Vai levar tempo, hein? Olha aí a sequência, ó. Esse ano foi um empate, justamente, né? Mas nos pênaltis deu São Paulo, na semifinal do Campeonato Paulista. O restante, olha aí, ó. 3-1 Palmeiras no ano passado. 2-0 no Campeonato Paulista também, 2018. Aí volta pro Brasileiro 2017. 4-2 Palmeiras para cima do São Paulo. Voltando no tempo, 3-0 no Campeonato Paulista, 2-1 em 16 e 4-0 em 2015 e 3-0. Você vê que na maioria, vitórias expressivas. 3 e 4 gols, né? Bailes. Olha, Tem a memória aí, não teve um jogo desse daí que o São Paulo sequer endureceu pra cima do Palmeiras no Allianz Parque. será que é hoje? E, olha, o torcedor não esquece, né? Os 2 gols de cobertura, né? É verdade. O Quero levou um gol de cobertura e depois o Denis levou um gol de cobertura também. Meio campo, praticamente. Vou repetir para você a pergunta que eu fiz ontem pro Quesada. É o São Paulo mais forte dessa vez para conseguir essa primeira vitória no Allianz Parque? Do restante aqui que a gente acompanhou? É evidente que se você for pensar no São Paulo mais forte, você tem que pensar no Palmeiras. Continua forte, que é o dono da casa. Perfeito. Continua forte o Palmeiras ou não? Eu acho que o momento do Palmeiras é um momento ruim, né? É um momento não, assim, não tão bom quanto o do São Paulo. Agora também você supervalorizar o São Paulo, falamos aqui, o Diniz é o segundo clássico dele. Empatou com o Flamengo, né? O Mano também é o segundo clássico dele no Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Santos, lá na Vila. Então, sim, são 2 técnicos que chegaram no meio do caminho. Lógico, o Mano chegou um pouquinho antes, o Diniz chega agora. Mas você enaltecer demais o São Paulo e deixar de lado o Palmeiras nesse momento, eu não acho que não é um equilíbrio muito justo, não. A pressão que eu ressaltei ontem, que eu reforço hoje, é que a pressão e a crise do Palmeiras por um resultado positivo é muito maior do que a do São Paulo. O São Paulo é o visitante, o São Paulo é um time que, até certo ponto, está longe da briga pelo título, né? Longe, completamente distante, sem a menor projeção, mas o São Paulo está brigando por uma vaga na Libertadores da América, então está no bolo. Independentemente do resultado, ele continua no bolo. Mas o Palmeiras não, o Palmeiras respira uma caça. O Palmeiras vai à caça do Flamengo. E para poder continuar atrás da caça, tem que vencer. Por isso a pressão do Palmeiras é muito grande e talvez também, nesse viés, o São Paulo leve aí um pouco mais de calmaria, de amenidade para o jogo. O que não é bem assim também, a gente sabe que não é bem assim, mas o Palmeiras não é nem um pouco e deixa de ser também tão favorito como o São Paulo. Acho que é um jogo equilibradíssimo. Esse clássico aí eu não vejo qualidades para poder apontar quem é melhor no jogo de jeito nenhum. Não enxergo assim. O São Paulo vence 1-0. Olha aí, ó. Não, eu não vou me arriscar, porque o clássico é muito difícil você acertar. Não, até você tem alguns clássicos que você fala assim, pô, esse clássico não tem jeito. Vai que vai dar. Mas esse clássico é muito equilíbrio. Muito equilíbrio. É muito equilíbrio. Eu até acho que o São Paulo, nos últimos jogos, mostra um rendimento melhor que o Palmeiras. O Palmeiras vem numa queda técnica. Mas o fato do Palmeiras estar jogando em casa, e além disso, eu acho o Palmeiras um time mais competitivo. Um time que sabe buscar melhor os resultados que lhe interessam. E ainda tem essa questão do Flamengo, né, Calil? Então é difícil, ainda tem essa questão do Flamengo. Não pode deixar o Flamengo voar difícil. Eu ainda seguiria apostando no Palmeiras. Acho que o Palmeiras mantém o tabu e mais. Acho que o Palmeiras vence o jogo. Vamos lá. Palpites, hein, gente? Palpite, não sou lógico, mas não estou aqui desmerecendo, desrespeitando São Paulo, que hoje, nesse Se a gente não puder palpitar com desrespeito, meu Deus. Exatamente. Né? Gente, olha, se o Palmeiras perder, o Flamengo abre uma vantagem considerável, mais ainda, né? Vai ter que ir pro outro verde, o Palmeiras. Se vencer, né? Se vencer o Flamengo, se o Flamengo vencer o Goiás. A classificação com eles, vamos ver aí, olha. Coloca aí. O Flamengo tem um Goiás pela frente, né? A gente está vendo aí, ó, o G4, Flamengo, Palmeiras, Santos e São Paulo. São Paulo, lembrando, né? São Paulo, mesmo perdendo o clássico hoje, se acontecer, fez essa gordurinha, né? Independentemente de qualquer resultado na rodada, não sai do G4 o São Paulo. Internacional e Corinthians vencendo os seus jogos, chegam a 48, ficam abaixo do São Paulo. Quem pode entrar no G6? Atlético Paranaense pode entrar, Grêmio pode entrar, só o Grêmio e o Atlético Paranaense podem entrar no G6.
E aí Bahia e Goiás ainda aí fechando a primeira página. A gente vai para a segunda página, onde o mais interessante, né, nessa disputa toda aí, é ver clubes, olha, que podem entrar para a zona de rebaixamento nessa rodada já, hein, Paulo Lima? Pode, o Cruzeiro vencendo, o Fluminense vai a 32, olha isso. O Ceará sobe posição, vai a 33. Cruzeiro, se vencer e o Fortaleza perder, o Cruzeiro não supera o Fortaleza, tem menos vitórias. Mas a briga aí é com o Fluminense. Se o Fluminense perder para o Ceará vai a 33, dá uma desgarrada. E o Cruzeiro vencendo o seu jogo também passa a 32 e o Fluminense passa a ser o primeiro da zona de rebaixados para a próxima temporada do futebol, né? A Série B do Campeonato Brasileiro. Essa segunda página aí. Então, tirando o Vasco, que tem uma gordurinha interessante ali, o restante é Calheiros. É dura, né? É um Deus nos acuda. Tudo pode acontecer. Eu não tiro o Atlético também dessa luta desesperada. No momento que vive o Atlético, terminado de... Gente, faltam 10 rodadas, são 30 pontos. O Atlético está a 6 da zona do rebaixamento. E vamos lembrar aqui mais uma vez, teremos em breve o confronto direto Atlético e Cruzeiro. Não descartem o Atlético nessa briga, não. Atlético, pegou o elevador para baixo também. Rodada 29, vamos ver aí, começa hoje. Justamente com o Atlético Mineiro, na Arena Independência. Olha a vantagem do Atlético. A vantagem do Atlético. Esse jogo... Se bem que a Chape veio aqui e empatou com o Fluminense. Mas é mais do que obrigação, gente. É mais do que obrigação. O Atlético Mineiro tem que pontuar, tem que fazer os 3 pontos. Palmeiras e São Paulo no mesmo horário, 7h30 no Allianz Parque. Avaí e Fortaleza também, 7h30 na ressacada. E aí mais tarde, de baixo, todo mundo torcendo pelo Avaí, né? O Paulo Lima, e esse jogo Ceará e Fluminense, hein? Então, olha, Ceará e Fluminense e Avaí e Fortaleza tem essa carga de segunda divisão, né? O Avaí já consolidado bem baixo, não tem jeito. E o Fortaleza também nessa gangorra de sobe e desce. Imagina a torcida de Ceará e Fluminense por uma vitória do Avaí, né? Independentemente do resultado que tenhamos aí em Ceará e Fluminense. Mas quando a gente fala de favoritismo, nesse caso, eu acho que o Ceará é o time que caminha para uma vitória, caminha para um resultado positivo. O Fluminense tem até um retrospecto jogando fora de casa do que no Maracanã. Vai mal caindo mal no Maracanã. Vai mal no Maracanã, né? Perdeu jogos incríveis. Mas o Ceará, para mim, vai ser o fiel aí dessa rodada para poder saber quem sobe e quem desce. E aí, seguindo a rodada, Vasco e Grêmio, CSA e Corinthians. Já a gente vai falar desses 2 jogos, em Santos e Bahia, na Vila Belmiro. Teremos também Flamengo e Goiás, né? Troca aí pra gente os outros jogos. E teremos também o Botafogo enfrentando o Cruzeiro. A gente vai trocar aí os jogos da rodada. Santos e Bahia vai ser um baita jogo também. Internacional Atlético Paranaense também no Beira-Rio, hein? E aí esse jogo também ele é fundamental, hein, pro Internacional. Porque se subir vencendo, sobe bem também, né? Empurra o Atlético um pouquinho mais para baixo. Verdade. Vamos falar desse jogo em São Januário, então? Bora, chamando a atenção, né? Vai ser um grande jogo. Olha, o Vasco tem desfalques e aposta na força da torcida contra o Grêmio. Precisa melhorar o retrospecto em São Januário, né? O Flávio Nick chega com as informações do Vascão. A conversa foi longa no CT do Vasco. O momento pede mesmo mais atenção. O time tem pela frente 3 jogos seguidos no Rio de Janeiro. Depois do Grêmio, Fluminense no Maracanã e Palmeiras em São Januário. A sequência representa uma boa oportunidade para subir na tabela com o apoio da torcida. No primeiro duelo, o desafio é parar o poderoso ataque do time gaúcho, o melhor do retorno do brasileiro, com 20 gols. Uma equipe de qualidade, como você mesmo falou. No retorno fizeram 20 gols, a nossa equipe também vem crescendo na parte defensiva. No retorno acho que tomamos 6 gols, eu acho. Então estamos crescendo também defensivamente, melhorando também ofensivamente. Falando no ataque do Grêmio, o primeiro nome que vem à cabeça é o do Everton Cebolinha, considerado por muitos o melhor em atividade no Brasil. Mas o Leandro Castan coloca um jogador do maior rival ao lado do atacante gremista como os destaques da temporada do futebol brasileiro. Eu acho que hoje quem está jogando muita bola também é o Gerson, que é um amigo pessoal meu. Acho que ele talvez seria o melhor jogador aí do futebol brasileiro, junto com o Everton, o Cebolinha. Se o Grêmio sofre com desfalques, o Vasco também tem problemas. Rossi está suspenso. Thales Magno serve à seleção sub-17 e Henriques continua no departamento médico. Longe do Z4, os jogadores agora veem o Grêmio como um concorrente direto
na luta por uma vaga na Libertadores. Por isso, vencer nesta quarta é fundamental. Se a gente sonha com algo a mais, esse jogo é um confronto direto. Então, cabe a nós agora aí mostrar que nossa equipe pode sonhar com essa parte de cima mesmo. Aí o Castan, que ontem nessa entrevista aí, mais um, hein, que levantou a bandeira do Vanderlei Luxemburgo para permanência do técnico na próxima temporada. O Vanderlei Luxemburgo já abriu negociações aí com a diretoria do Vasco. Agora, perde muito, falando do jogo, perde muito o Vasco, né? Sem uma, tem o Thales Magno, né? E o Rossi suspenso. Exatamente. Sem o Marrone, não, sem o Rossi, perdão. Rossi. Joga o Marrone, né? Tá confirmado no ataque. O zagueiro Henrique também tá fora, né? Como a gente viu na reportagem do Vinic. Mas do outro lado também tem desfalque, né? O Grêmio também vem para cá com um time bastante remendado. Mas o que disse o Castan é muito coerente, né? Se está sonhando com alguma coisa em subir e passar de uma página para outra, o jogo é esse. O jogo é exatamente com apoio da torcida em São Januário, né? Onde o Vasco tem um retrospecto razoável, não é dos melhores. Incrível isso, né? Porque quando se fala lá na colina, se fala, jogar na colina tem sempre uma pressão, tem. Mas os resultados não estão acontecendo, né? Os resultados do Vasco são melhores com a pontuação que tem jogando como visitante. E vai enfrentar um Grêmio que vem aí com apetite também reforçada para brigar exatamente por esse espaço de subir na briga pelo G6 aí, como a gente tem mostrado no nosso dia a dia aqui no Bom Dia Force. Mas é esse tipo de jogo similar a Palmeiras e São Paulo. Também não enxergo nenhum tipo de um time mais força, com mais potencial para dizer, o favorito é o Grêmio ou o Vasco é o favorito. Não vejo assim. De muito equilíbrio, Vasco e Grêmio lá em São Januário. O Grêmio que tem só o Campeonato Brasileiro agora para chegar à Libertadores ano que vem, né? E o Vasco, queira ou não queira, tem essa remontada né? O que é difícil, mas é uma remontada daquele time que estava na zona do rebaixamento, que já está numa Sul-Americana garantida com a pontuação que tem. Evidente que ainda tem muita bola para rolar, mas o caminho do Grêmio é de mais apetite, não é bem a expressão correta. O Grêmio voltou a ter apetite no Campeonato Brasileiro. E isso reforça bem aquilo que a gente fala, né? Um time de qualidade e de muita potência que é o Grêmio. Tá chegando desfalcado para esse jogo em São Januário, que a gente vai acompanhar agora na reportagem. Confira aí. A vitória contra o Botafogo trouxe problemas para Renato Portaluppi. Um departamento médico cheio. Rotina para o Grêmio no final da temporada. Além de Kahneman e Matheus Henrique suspensos, o técnico não terá Jeromel, Maicon e Alisson lesionados. Luciano deve seguir como titular no ataque. Cheguei aqui faz pouco tempo, agora espero, né, trabalho para julgar também e para ter sequência. Estou trabalhando desde quando cheguei, agora que eu tive a oportunidade, pude aproveitar. O Grêmio treinou no CT do Fluminense no Rio de Janeiro. Contra o Vasco, David Braz deve entrar na vaga de Jeromel. E ele garante que a cabeça dos jogadores não está no Grenal de domingo. Hoje ainda não, a gente está pensando no Vasco, assim, como eu falei, jogo a jogo, a gente tem que pensar agora daqui para frente. Sem chance de conquistar mais títulos na temporada, o objetivo do Grêmio é voltar à Libertadores. Mas no Rio Grande do Sul, todo mundo sabe que vencer o Grenal é um campeonato à parte. Aí, ó, vai chegar um Grêmio realmente. Olha, a gente vai aproveitar para ver os campinhos aqui, ó. Vamos começar com o Vasco. O Vasco que é o dono da casa, o mandante, time do Luxemburgo, tá aí, ó. Fernando Miguel, Chu, Ricardo, Leandro Castan e Henrique, Richard, Raul, Bruno Gomes, tem o Guarim, né? Guarim é, olha, muito bom jogador, né, Paulo Leão? Excelente jogador. Mas precisa... Mas tá mais ritmo, mas o Calheiros, ele entrou no time em jogos de reserva pra cá, logo falou assim, opa, peraí, esse cara não pode ficar fora do time do Vasco. Não, qualidade... É acima da média, né? O Marrone Ribamar é o ataque do Vasco. Eu falo mais a parte física mesmo. Exato. Ele vai precisar dessa sequência. Lógico que ele tá um pouquinho gordinho, tá? Mas já secou. Já secou. O Melo, o Carlos Melo nossa, é feríssimo para secar jogador. Até o Ribamar, gente. O Ribamar, que era um peso pesado do boxe, tá jogando aí, ó, filhinho. Tá mais levinho. Tá mais levinho. Coloca o Grêmio aí. Vamos ver o Grêmio. O Grêmio todo desfalcado, hein, Paulo Lima? Tá aí, ó. Paulo Vitor, Léo Moura, Paulo Miranda, David Braz e Bruno Cortez, a zaga reserva, né? Sem o Jeromel e sem o Kahneman. E o Léo, né, queira ou não queira, voltou a ser titular.
Vai jogando ainda, aos 40, 41, ainda tá. Vai que vai, né? Vai que vai. Agora o Grêmio vai ter que ir atrás de um goleiro. Michel e Tassiano, PP, Luciano e Everton, Cebolinha, Diego Tardelli. Olha o Luciano aqui, Paulo Lima. Jogou bem a última partida, hein? Né? Me agrada esse quarteto ofensivo. Interessante. Não tem o Alisson. O último jogo do Grêmio, vitória sobre o Bahia, o Luciano foi fundamental lá. Jogou muita bola, deu passe importante. O Renato aproveitava pouco, agora com as ausências dos seus principais jogadores, o Luan fora, e, enfim, todos os problemas médicos que tem, tá o Luciano, que saiu do Fluminense, até bem pouco tempo, ainda era um dos principais artilheiros do Fluminense ao lado do Na vitória sobre o Botafogo. Hein? Sobre o Botafogo, né? Sobre o Botafogo, é verdade. Botafogo. Tudo bem. Aí então, portanto, Vasco e Grêmio tem palpite, Paulo, para esse jogo, já que a gente adora. Então, eu acabei de falar que não, eu acho que eu não vejo favoritismo nem para um lado nem para o outro, não. Mesmo o Vasco jogando São Januário. Acho um jogo equilibrado, um jogo complicado. Boa! E olha aqui, ó. Você sabe que jogando no Rio de Janeiro, a gente mostrou agora, né? Tem um longo tabu no Choque Rei. O Palmeiras nunca perdeu para o São Paulo no Allianz Parque. E no Rio de Janeiro, o Grêmio, historicamente no Campeonato Brasileiro, costuma se dar bem não, Paulo Lima. São só 3 vitórias do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Olha aqui, ó. A hegemonia toda do Vasco. Em 24 confrontos até hoje, são 14 vitórias do Vasco, 7 empates e ali, ó, as 3 vitórias do Grêmio. O Vasco tem praticamente o dobro de gols marcados pelo Grêmio nesse duelo no Rio. Aí envolve o Maracanã e envolve o São Januário. Aqui, ó, as vitórias do Grêmio. Troca a página aqui, ó. O Grêmio, a gente listou essas 3 vitórias do time ao longo da história no Campeonato Brasileiro. Não tem essa tela? Daqui a pouquinho a gente vai dar então essa tela aí. Mas chama atenção mesmo, hein, Ocalheiros? Que massacre, né? É uma hegemonia muito grande do Vasco. Não dá para entender o que está acontecendo com o Vasco em São Januário neste Campeonato Brasileiro, né? Fora da curva mesmo, né, Calheiros? Fora da curva mesmo. Bom, vamos dar o F5 aqui no Bom Dia Fox, chegando a Karine Alves com o Fox de primeira. Oi, gente, o Fox Sports de primeira no ar com essa imagem da Barra da Tijuca, 28 graus aqui no Rio de Janeiro, 10 e 12 nesse momento e mais informações para você. A gente começa porque a seleção brasileira conseguiu caprichar, os meninos conseguiram a classificação antecipada para as oitavas de final do Mundial Sub-17. Vamos lá. 19 do primeiro tempo, o Caio Jorge abriu ali o placar para o Brasil, 1-0 no estádio Bezerrão. E viria mais pela frente. Depois, no segundo tempo, o Thales Magno joia vascaína marcou em cima e ampliou. Aí, no segundo, portanto, 2-0 para o Brasil. Pensou que parou por aí? Não, tem mais. Aos 46 do segundo tempo, o Diego Rosa, nos acréscimos, fechou a conta após uma bobeira ali da defesa neozelandesa. Brasil 3, Nova Zelândia 0. Ele ainda meteu um vapo ali. Diz que gosta muito do futebol do Gerson, ele que é do Grêmio. E gosta, portanto, então, do jogador do Flamengo. Brasil e Angola agora se enfrentam no próximo jogo. Agora a gente fala do João Pedro. Jovens do Brasil como ele que é do Fluminense, deve estar arrumando as malas para Inglaterra. Olha aí. É que o Watford conseguiu um visto de trabalho para o jogador de 18 anos. Até o perfil oficial do clube que disputa a Premier League já deu boas-vindas ao brasileiro. O João Pedro foi comprado pelos ingleses no final do ano passado e deve se apresentar em janeiro na Europa. O Watford já pagou cerca de 20 milhões de reais ao Fluminense pelo jovem atacante. Com a liberação do visto, pouco mais de 6 milhões de reais devem entrar na conta do tricolor das Laranjeiras até o ano que vem. Eu fico por aqui, mas tem mais informações para vocês agora no Bom Dia Fox. Tchau, tchau. Valeu, Karine. Daqui a pouquinho a gente tá rolando a bola aí para o Central Fox, mas tem muito bom dia pela frente. E agora, ó, aqui, ó, com o Flávio Gomes. Tudo bem, Flavinho? Isso, Calheiros, o senhor vai bem? Bem, tranquilo. Eu gostei do senhor, vai bem. Muito respeito, né? Aqui, E o senhor, a senhora Nadine, tudo bem também? A senhora... Ai, que boa. Eu vou bem. Flavinho, diga lá. Não sei por que a gente estava falando aqui, a gente olha pra você. Vi a série D. Não. minha cara, lembrar, né? Mas você que é um árduo defensor, né? De descentralizar o futebol e a gente dar espaço para os clubes, né? Para os outros clubes de outras praças, enfim. Você viu que o Cuca estava na Vila Capanema? Na arquibancada? Legal. Foi comer o espetinho
que é tradicionalíssimo lá na Vila Capanema. Vila Capanema, que foi estádio de Copa do Mundo. Exatamente, foi ver Paraná e Londrina. E olha aqui, ó, tá legal essa Série B, hein? Legal a Série B. Vamos colocar a classificação aí, ó. Aí o Flavinho já comenta aqui pra gente. Hoje tá difícil aqui. Vamos mudar a nossa manivela. Vila Capanema, só pra lembrar, o Paraná ganhou de 1-0 do Londrina, né? Foi esse o resultado. Isso. Aí, ó, Bragantino, Sport, Atlético Goianiense e Coritiba. É o G4 da Série B, Flavinho. Olha aí, tudo contigo. Curitiba ontem empatou 3-1, um jogaço 3-3 com o Cuiabá. O Bragantino tá praticamente garantido, o Sport me parece que também. E aí a gente tem uma briga muito boa ainda, né, pelas duas últimas vagas. Estamos na reta final do campeonato. O Atlético, o Curitiba, o América com a sua grande reação, o Paraná que está crescendo, o CRB que eu acho que não tem fôlego, e o Botafogo de Ribeirão Preto que caiu demais. O Botafogo foi um time que no começo, na primeira metade... Imaginei o Botafogo na primeira... O Botafogo está com um estádio totalmente reformado, né? O estádio Santa Cruz, o estádio Santa Cruz, de empresários locais, sim, camarotes, bares, os mas camarote e bar não faz ninguém jogar bola com camarote. Ele chegou à Série B depois de um Campeonato Paulista desastroso, né? Foi. Quase foi rebaixado o Botafogo. Aí usou e fez um Campeonato Brasileiro de Série B até interessante. Mas acho que essa turma aí, até o nono colocado, até o Operário, porque o Operário tem feito bons jogos também, o Fantasma, né? O Operário de Ponta Grossa. O Brasil de Pelotas deu uma reagida porque estava correndo o risco de cair. Esse campeonato teve essa característica, né? O América já foi quase lanterna. Isso, são os extremos. O América estava praticamente rebaixado. Tirando o Bragantino e Sport, que são times que estão constantemente na frente, o resto é um eletrocardiograma. A gente vai... O Flavinho, da próxima rodada, o Botafogo tem 44, até o Curitiba que tem 49. O jogo será lá no E lá embaixo? E lá embaixo? Troca a página aí, vamos ver como é que tá essa luta aí para se manter. A gente falou ontem aqui, Flavinho, do Figueirense, hein? Tava praticamente condenado. E agora já tá ali, ó. O Vitória também, que contratou o Geninho. Eu não sei se tava em último colocado, o Vitória tá surgindo aí da permanência, né? Eu não sei se vocês ouviram, gente, é que a gente não pode pôr no ar um áudio, colocamos, do locutor de Criciúma. Só que só teve pi, né? Só teve colocamos. Foi a coisa mais engraçada. Depois ele pediu desculpas, né? Que tava... Gente, tem os caras que passam um pouquinho do limite. Tá passando um pouquinho do limite, você tá sendo singelo com ele, né, Flavinho? Decepção muito grande o São Bento na última colocação. E o Figueirense, se o Figueirense se salvar, vai ser realmente algo heróico, histórico, e muito se deverá também a sua torcida que está abraçada hoje. E no momento mais difícil, você lembra? Você se claro, a torcida foi lá e quebrou o recorde do ano. O Figueirense pode, inclusive já no próximo sábado, né, contra o Vitória, num jogo importantíssimo, colar ali no Londrina. Não vai passar, né? O Figueirense tem o mesmo problema que o Cruzeiro na Série A. Não ganha. Tem baixíssimo número de vitórias. Isso aí complica. Eu acho que o Figueirense ainda é um candidatíssimo a cair, apesar de tudo, mas tomara que se salve, ou pelo menos que os clubes se salve desses parasitas que tomaram conta do Figueirense. E nessa rodada também tem uma briga pela última colocação, tem Criciúma e São Paulo. E tem um detalhe, pra gente finalizar aqui uma Série B. Os dois times virtualmente rebaixados na Série A, Chapecoense e Avaí. 2 catarinenses. E aí mais 2 catarinenses. Mas essa briga é até melhor do que na Série A. Nós vamos ver 4 clubes catarinenses caindo. Está mais equilibrada essa briga. Há pouco tempo, a gente tinha 3, chegamos a 3. Não, chegou até 4. 4 catarinenses. Chegou até Joinville. Joinville. A única coisa que funcionou no futebol de Santa Catarina esse ano foi o Brusque. Que o Brusque conseguiu ganhar a Série D. Subiu para a Série C, foi campeão da Série D. Então, mas o resto, que recentemente deu muito trabalho ao Corinthians, né? Na Copa do Brasil. Aliás, falando em Corinthians, a gente vai falar do Corinthians. Vai jogar de ensaiada, você viu? Falando em Corinthians. Aqui é tudo combinado, viu? É tudo. Televisão é mentira, é tudo um jogralzinho. A gente combina tudo, todas as brincadeiras. Até as risadas. Até as confusões com a Nadine daqui a pouquinho. Também, né? Gente, olha, em 2 anos o torcedor corintiano passou da euforia, né? Atenção. E o técnico Fábio Carilli perdeu o prestígio conquistado em 2017, porque o Timão, de 2 temporadas atrás, vive uma realidade tão preocupante. É uma pergunta, o porquê desse momento tão difícil? Desgaste entre elenco. En otros equipos tenía 3, 4 situaciones de gol por partido. Hoy acá tengo que tratar de optimizar la que tengo, porque quizá no tengo esas cantidades de situaciones.
Eu não vou concordar 100% com o Bozelli que as bolas não chegam, né? De repente o Bozelli quer receber a bola de um jeito e a bola está indo de outro jeito. Talvez essa forma que a gente deveria encarar essa situação, né? Porque os demais ali estão tentando para que a bola chegue até ele, né? Passado a respeito do Bozelli, que as características do nosso time não é para ele, né? Quando eu pedi a contratação dele, a gente imaginou que iam acontecer outras coisas, ele precisa de bola na área. Distanciamento entre time e torcida. Insatisfação do treinador. Até conversando com a minha comissão esses dias, eu acho que de 63 jogos foram agora, a gente não fez 10 bons jogos no ano. Pouca produtividade ofensiva. Muitos são os fatores que compõem a conturbada fase de Fábio Carilli no Corinthians em 2019, bem diferente de 2017, ano em que o Timão começou como renegado e quarta força e terminou bicampeão paulista e campeão brasileiro. Entre turbulências internas e problemas fora dos gramados, as peças do elenco alvinegro mudaram. A referência no ataque segue como uma das principais dores de cabeça. A ausência de Jô, artilheiro do Brasileirão de 2017, com 18 gols, ainda pesa no Timão. Nem Gustavo, nem Bocelli, nem Wagner Love conseguiram assumir o posto do antigo camisa 7 de Carilli. Ele sempre conversou comigo, né? Assim, que nem ele falou, foi buscar informações. Talvez não era das melhores, mas nunca expôs isso, nunca duvidou, né? E pelo contrário, confiou. O time campeão brasileiro era formado por Cássio, Wagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana, Maicon e Gabriel, Romero, Rodriguinho, Jadson e Jô. Pelo menos 7 mudanças de lá para cá e uma queda drástica de rendimento, principalmente no setor ofensivo. Na 28ª rodada de 2017, o Timão era líder com 58 pontos, 17 vitórias, 39 gols marcados e 18 sofridos. Hoje são 11 vitórias, 30 gols a favor e 20 contra. O Timão é o 5º time com menos finalizações certas da competição. Apenas 37,5% dos chutes são para o gol. O DNA defensivo, ou retranqueiro, não é nenhuma novidade no Timão e já trouxe títulos importantes ao alvinegro. Mas a verdadeira identidade corintiana parece estar indefinida em 2019. E se Carilli quiser levar o bando de loucos à disputa pela América em 2020, vai precisar encontrar logo. Se não a identidade, pelo menos as vitórias. Aí, ó, tá na conta desse aqui, hein? Essa é a bola da vez aí para tentar resolver esses problemas aí que o Álvaro Loureiro acabou de mostrar, Flavinho. Falta de pontaria, um time que não tem, segundo o próprio treinador, né, não tem vocação pro ataque e vai na conta do Gustavo. A esperança era torcida hoje. O ataque é demais. Não é? Não foi? Aí, ó, 11 gols em 44 jogos. O Gustavo começou muito bem o ano na volta dele ao Corinthians, né? Depois da partida dele pelo Fortaleza. Chegou até a empolgar a torcida corintiana, que ficou se perguntando se era necessário contratar outro, como veio lá o Bozelli. O Wagner Love, ninguém contestou, claro. Mas depois ele perdeu espaço, ele se contundiu também e perdeu muito espaço. Agora, gente, o Corinthians é um dos times mais chatos, aborrecidos de ver jogar, né? Eu tenho dito há muitas semanas, quando o Corinthians estava lá em 4º lugar no campeonato, que a posição do Corinthians era muito melhor do que o futebol que jogava. E que em algum momento os times muito melhores do que o Corinthians iriam ultrapassá-lo, como já está acontecendo, né? Eu acho que o Corinthians acaba esse campeonato brasileiro, jogando essa bolinha que está jogando, fora da zona de Libertadores. Fora mesmo. Eu acho que o Corinthians tem time para chegar em 7º, 8º no Campeonato Brasileiro. Essa, para mim, é a posição real de um time que não marca, não faz gols, de um time que só empata, né? É o time que tem o maior número de empates no campeonato, e que tem um técnico cujo repertório é muito restrito, muito limitado. A gente está tendo exemplos semanais aqui de criatividade em esquema tático, em filosofia de jogo, sobretudo oferecidas essas aulas, né, pelo Jorge Jesus, pelo Sampaoli, pelo Thiago Nunes, pelo próprio Renato Gaúcho.
Mas o futebol do Corinthians é um futebol medieval. Ô Flavinho, ontem eu quero saber a sua opinião. Foi forte, futebol medieval. Não, mas a gente tem... É tudo combinado, viu, gente? A gente tem outro assunto para falar sobre o Corinthians que eu quero saber a sua opinião. Qual é? Nós estamos aqui, não? A chegada do Corinthians, o time do povo. Puxa, que antipatia, que gente chata, que gente desagradável. Gente, só vou te contar um detalhe. Teve família, viu, Paulino, que viajou 6 horas pelo interior de Alagoas para tirar uma foto com um jogador, qualquer um. Os caras passaram reto. Eu tô batendo nessa tecla porque o Corinthians, aí sim, não tem DNA ofensivo, mas o Corinthians tem um DNA no povo. Sim. A origem do Corinthians é povo operário, um time do povo que sempre abraçou o povo. E os caras, cara, não olharam para as pessoas. Não deram tchau. Você ia falar 2 ou 3? Não. Carille, Cássio, Gil e Pedrinho. Foram os 4 e pararam. O resto, os grandes, né? Cada celebridade que diz uma coisa, né? Como é que é? Sornosa, Manuel, Danilo Avelar, se chegar aqui não sei quem é. De verdade. Então, esses caras precisam ter um pouco mais de empatia, né? O Corinthians hoje, além de jogar um futebol antipático, tecnicamente, os jogadores se comportam dessa maneira, eu não vou usar nenhum adjetivo muito forte, antipática, né? Mal educada. Não, é uma maldade, gente. É uma maldade. O Corinthians vai quantas vezes pro Nordeste? As pessoas vão lá para ver os jogadores, pô, não custa nada, um aceno, né? Um sorriso. Uma foto. Você vê os caras, eles nem olham pro lado. Olha lá, teve um ali de bonezinho que só fez assim com a mão, né? O Janderson, grande Janderson, puxa vida, né? Famoso quem é na fila da lotérica, o famoso Janderson. Mas vamos lá. Eu acho que isso hoje é um pouco espelho do que, não é só do que é o futebol do Corinthians, do que são essas sucessivas gestões do Corinthians que o afastam cada vez mais desse povo que o consagrou. Isso vale para o estádio também, para o perfil do público que vai ao estádio de Itaquera. Assina embaixo. Também isso não é só uma questão do Corinthians, não, hein? Tem muito cara que não joga nada e que passa por você, quer dizer, não, e podia jogar tudo também, tem que olhar, entendeu? Não, tem que fazer uma cena. Mas o que passa no meio da galera ignora. O fone de ouvido. O fone de ouvido é uma muleta, né? O que eu ia falar... vezes, o fone de ouvido, o cara tá vendo entrevistando, né? Não, o celular é sensacional. Vai ter um desembate, você tá vendo o cara lá, aí o cara vem. Aí de repente toca o celular do cara. Aí vem o telefone. Pois é, não sei quem vem. Mas enfim, o Corinthians vai precisar de gols hoje em campo, hein? Nesse jogo duro, hein? Contra o CSA. A CSA fez uma boa partida, apesar da derrota domingo no Maracanã. E o Corinthians não vai ter facilidade, não. A gente vai ouvir agora o nosso personagem aqui, que a gente estava falando, né? Números dele na temporada, a aposta do Fábio Carille. Fala aí, Gustavo. A pressão que a gente leva é de todos os jogos, desde que começou o Campeonato Brasileiro. Sabemos que a gente não vem fazendo grandes jogos, mas a equipe não vem deixando de se dedicar, de correr, de buscar o resultado. Mas infelizmente ele não está vindo mais. Eu creio em Deus que o resultado vai voltar. Cara, se ele falou é porque está falando que a gente tem centroavante de característica diferente. O Urso, acho que deu uma entrevista esse tempo atrás que com o Bozelli a bola tem que chegar mais para ele, que é um cara que sabe fazer gol, um cara definidor. E eu e o Lopes somos 2 centroavantes que já é de característica diferente, que vai buscar o jogo, que eles podem colocar uma bola no espaço. Eu acho que isso facilita bastante. Sem dúvida alguma, a gente ficou bem feliz com a recepção da torcida aqui. Vocês têm que ver também que a gente vem de uma viagem longa e às vezes chega um pouco cansado ali, quer descansar. E eles nos apoiaram ali. Muitos acharam que a gente não deu valor para eles, mas demos sim, acenando sim. E a gente vai correr por eles e, se Deus quiser, vamos seguir essa vitória amanhã. Então a gente vai buscar sim essa vaga na Libertadores. Um campeonato brasileiro é muito difícil. Você sempre tem que estar somando pontos e perder o menos possível. E, como eu falei, né, a gente tem que concentrar todos os jogos para poder buscar a vitória, para poder estar pontuando, para colar lá no G4. Tá aí, portanto, o Gustavo. Agora, Paulino, essa semana você levantou um debate aqui, foi ontem, né, com o Mano aqui na bancada, sobre a comparação, né? Você disse que o time de 2017
era mais qualidade. Melhor, mais qualidade. A expressão que eu usei foi infinitamente melhor do que esse de hoje. A gente fez aqui um raio-x aí. Vamos colocar na tela? A gente vai começar com os campinhos. Olha aqui, ó. Isso aí é o atual Corinthians, né? É o Cássio, Fagner, Manuel Gil e Danilo Avelar. Ralf Gabriel, né? Pedrinho, Júnior Urso, Matheus Vital. E é o Cleison, né? O Janderson tem entrado, mas é o Cleison titular. E aí no ataque tem cheio de barra, né? Porque ainda não encontraram o ideal, né, Flavinho? E tem o mesmo número de gols do Love, 11 gols, não é isso? Mas já que eu apostaria como titular aqui nessa função, Wagner Love, pela qualidade. Não, e tem sido, né? Tem sido, né? Aí a gente foi buscar 2017, o time base do Corinthians, também do Fábio Carilli, para ver realmente se há essa grande diferença aí, levantada por você, Paulo Lima. Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Arana, né? Gabriel, Maicon, né? Romero, Rodriguinho e Cleison. O Jadson porque aí também não tinha regularidade, não tinha sequência. É porque, na verdade, o Romero jogava lá e aí jogava mais por aqui o Jadson pela direita, né? O Cleison entrava de vez em quando, mas... o Jadson era titular. O Jadson era titular aqui pela direita, né? O time era Gabriel, Maicon, Rodriguinho e Jadson, Romero e Jô. Jô e Romero. Esse time era melhor, de fato. Desse time de 2019, ainda bem, né? Seria titular. É isso que eu ia falar. O Gil, e mesmo assim, não precisa. Mas não precisava. Não precisava. Esse time, ele foi se firmar depois do Campeonato Paulista e com a brilhante campanha que fez no primeiro turno daquele Brasileirão. Verdade. Que ele também teve uma queda no segundo turno. Só que ele fez tanta gordura que assegurou o título. Isso. Porque no início do ano, eu vou recuperar aqui uma frase do Leandro Quesada. Leandro Quesada, no início desse ano aqui de 2017, ele até brincava, gente, com esse elenco o Cássio vai ser zagueiro. Porque ninguém apostava ficha alguma em Balbuena e Pablo. Ninguém. Era a chamada quarta força. Exatamente. Né? E era mesmo. Exatamente. Se a gente olhasse para o... mas é porque você pensar nos outros três que já estavam montados, se reforçaram e esse tudo mais. time foi se consolidar com bola rolando. Mas hoje, quando terminou... Hoje, nem com bola rolando se consolidou. A gente vai lembrar aí, por exemplo, era incógnita, né? O Balbuena era muito criticado. Se transformou num dos melhores zagueiros daquele o Gustavo Gomes veio do Milan para cá, jogando 3 partidas no futebol italiano. O cara não era nada na Itália. Pablo Mari. Eram 8. Alguns bons achados de zagueiros nos últimos tempos. Jogavam